Olá, bem-vindos novamente ao nosso curso. Hoje nós vamos ver alguns dos fatores que podem influenciar a memória de curto prazo. Primeiramente, nós vamos conhecer a tarefa de Brown e Peterson, que nos mostra como a interferência de outras informações pode provocar o esquecimento. Como nós podemos ver na figura a seguir, nessa tarefa eram apresentadas 3 consoantes. Por exemplo, K, M, C. O participante deveria recordar-se das consoantes apresentadas e após um intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo poderia ser de 6 segundos, 9 segundos até 18 segundos. Durante esse intervalo de tempo, os participantes realizavam uma tarefa secundária, a tarefa de contagem regressiva. Nessa tarefa, era apresentado um número na tela, por exemplo, 566. O participante deveria, em voz alta, contar de 3 em 3 e de trás para frente a partir desse número. Por exemplo, eram apresentadas as letras, o número de 3 dígitos, 566. O participante deveria dizer 566, 563, 560 e assim seguindo a mesma contagem, diminuindo sempre 3 números. Como podemos ver nessa imagem, a tarefa secundária de contagem regressiva prejudicava a tarefa principal de recordação, provocando o esquecimento da informação, o esquecimento da sequência de consoantes. Uma explicação para o porquê desse esquecimento ocorrer é que a informação, a sequência de consoantes, ela não pode ser recitada, porque o participante está realizando uma outra tarefa, a tarefa de contagem regressiva. No entanto, há outras explicações para o porquê que o esquecimento pode ocorrer. Bem, uma outra explicação é que a informação que será armazenada interfere no conteúdo já memorizado e vice-versa. Essa explicação é chamada de teoria da interferência. Há 2 tipos de interferência: a interferência proativa e a interferência retroativa. Vamos imaginar o seguinte: você acabou de fazer uma nova senha para o Facebook. No entanto, quando você entra novamente no site, você esquece a sua nova combinação. Por que isso ocorreu? Bem, uma explicação é que a informação já memorizada, aquela da sua senha antiga, ela está interferindo na recordação do novo conteúdo, na recordação da senha nova que você acabou de fazer. Isso é chamado de interferência proativa. Agora vamos imaginar o seguinte: você aprendeu um novo trajeto para ir para o seu trabalho. No entanto, ao pegar o caminho que você fazia antigamente, você comete muitos erros e acaba se esquecendo de qual era o trajeto. Certo? Por que isso ocorreu? Bem, pode ser que ao você aprender um novo trajeto para o seu trabalho, você meio que atrapalhou a informação que você tinha antigamente, daquele trajeto que você já tinha aprendido. Então, a informação nova está interferindo na informação já aprendida. A isso nós chamamos de interferência retroativa. Bem,
Em tarefas de livre recordação, em que o participante deve se recordar de uma lista de palavras, a recordação sempre é pior para as palavras que aparecem no meio da lista. Isso ocorre porque essas palavras do meio estão sofrendo uma interferência retroativa e proativa. No entanto, já as palavras que aparecem no início da lista estão sofrendo apenas a interferência retroativa. Já as palavras que aparecem no final da lista estão sofrendo uma interferência proativa. É por esse motivo que a recordação é melhor para as palavras que estão no começo e no final da lista, do que para as palavras que estão no meio. Esse efeito corresponde, respectivamente, ao efeito de primazia e de recência. Esse gráfico mostra esse efeito em uma curva de posição serial, que mostra a taxa de recordação das palavras conforme a sua posição na lista. Bem, um outro fator importante é a similaridade fonológica, que nos mostra que a informação é retida em códigos acústicos, como fonemas. Vamos pensar assim. É muito mais fácil que a gente se lembre de uma lista de palavras que tem sons muito diferentes entre si, como gato, cachorro, mesa. Mas nos é muito mais difícil recordar de uma lista de palavras que tem sons muito parecidos entre si, como bola, rola, sola e assim por diante. Um outro efeito é o efeito do comprimento da palavra, que nos mostra que, à medida que a quantidade de fonemas da palavra aumenta, nosso desempenho decai, devido ao maior tempo para a recitação das palavras, já que é necessário mais tempo para pronunciar cada uma. Por exemplo, após um intervalo de tempo breve, provavelmente você irá se lembrar mais das palavras da primeira lista do que o da segunda. É mais fácil lembrar-se da primeira lista, que contém palavras mais curtas. Agora vamos falar de um outro fator, conhecido como supressão articulatória, que interfere no registro da informação visual em um código fonológico. Bem, a supressão articulatória é um procedimento muito utilizado em laboratórios, principalmente quando nós queremos investigar apenas a memória visual. E para isso, nós temos que evitar ou impedir que o participante acesse a memória fonológica. Essa tarefa é mais ou menos o seguinte: ao mesmo tempo que o participante deve se recordar de uma sequência de figuras como abajur, computador, cachorro, ou, por exemplo, quando ele deve se lembrar de uma sequência de letras, como K, M, C, certo? Enquanto ele deve ver essas figuras, ao mesmo tempo, ele tem que repetir em voz alta uma sequência de dígitos, como 1, 2, 3. Então, ao mesmo tempo que ele memoriza a informação, ele está repetindo, recitando de modo verbal o 1, 2, 3, de forma contínua. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, até o final da tarefa. Isso é chamado de supressão articulatória. Quando o participante está repetindo esses números, ele está, de certa forma, lotando a memória fonológica dele. Isso faz com que
não seja possível a recitação da informação que ele está vendo, como a recitação do nome das figuras, do cachorro, do abajur. Então, ele vai ter que gravar mais a informação visual. Agora, nós vimos os principais fatores que influenciam a memória de curto prazo e o que elas nos dizem um pouco sobre a natureza desse tipo de memória. Na próxima aula, nós vamos conhecer um pouco da memória de trabalho e da memória de longo prazo. Obrigada por estarem aqui comigo e os vejo nas próximas aulas.